você olhar para o céu à noite, verá bilhões de estrelas. É impossível não pensar que em tamanha vastidão, em algum lugar, certamente há outras formas de vida. Os cientistas nunca estiveram tão perto de encontrar a resposta. Graças a ele. O Kepler é o caçador de planetas mais poderoso já construído. Tem feito descobertas impressionantes. O número de planetas existentes lá em cima é espantoso. E tem encontrado mundos parecidos com o nosso. É o primeiro planeta parecido com a Terra, com o Sol como o nosso já encontrado. Os cientistas estão começando a investigar que tipo de vida extraterrestre poderia existir nesses planetas. Nos oceanos de um mundo de água, em uma terra onde o sol nunca se põe, ou até mesmo em um planeta como a nossa Terra. Esta é a história de como uma espaçonave espetacular nos deixou mais perto do que jamais estivemos de uma resposta definitiva para a humanidade. Não estamos sós. Existem extraterrestres? Existe vida além da Terra em algum lugar do universo? Todos querem saber a resposta a essas perguntas. Inclusive cientistas, como o astrobiólogo da NASA, Chris McKay. Isso representa o mesmo fascínio pela vida alienígena que eu tenho. Eu procuro vida fora da Terra. Quero saber se a história de como a vida aconteceu aqui na Terra, desde a origem até o desenvolvimento de criaturas complexas e inteligentes, se repetiu em outro lugar. Para essas pessoas, a resposta é muito clara. Olha só. Mas, fundamentalmente, elas fazem a mesma pergunta que eu faço. Nós estamos sós? A busca por vida extraterrestre não está mais no campo da ficção científica. De fato, estamos mais perto do que nunca de comprovar isso, graças aos esforços de uma nova espaçonave. segundos. 6 de março de 2009. Cabo Canaveral, Flórida. T-5, 4, 3, 2, ignição, 1, 0. O caçador de planetas mais ambicioso já construído está neste foguete. 2, 3, 4, circulando sólidos. Separação. Ele custou mais de $500 milhão. E levou 25 anos para ser construído. Este é o telescópio espacial Kepler. Em sua missão de 7 anos, ele vai procurar por outros mundos que possam abrigar vida extraterrestre. A cientista do projeto, Natalie Batalha, esteve envolvida na missão desde o primeiro momento. Assistir o lançamento foi muito emocionante. Foi uma sensação de conquista, depois de décadas de planejamento. E, finalmente, ele estava sendo lançado. Foi um momento realmente incrível. Depois de apenas um mês, em 7 de abril de 2009, o Kepler estava pronto para trabalhar. A espaçonave ejetou a proteção contra poeira e Natalie foi uma das primeiras pessoas do planeta a ver o que ele viu. Esta é a primeira imagem do Kepler. A imagem chegou aqui no NASA Ames
Umas 24 horas depois de ejetarmos a proteção de poeira, quase todos já tinham ido embora, menos eu. Eu fiquei aqui. Conforme a tela do computador ia carregando a imagem, para mim parecia champanhe enchendo uma taça. E as estrelas eram as bolhas. Foi uma visão magnífica e eu me senti um pouco culpada por aproveitar o momento sozinha às 9 horas da noite. Cada pontinho brilhante na tela é uma estrela. O Kepler estava apontando para um pequeno pedaço de céu perto da constelação de Cygnus, o Cisne. A constelação de Cisne é visível a olho nu no hemisfério norte numa noite clara de verão. O campo de visão do Kepler cobre uma região do céu do tamanho da minha mão aberta, com o meu braço esticado. Nessa área do céu, existem 4 milhões e de estrelas. Isso só na nossa galáxia. Mas o Kepler não está procurando por estrelas. Ele está procurando pelos planetas que orbitam as estrelas. O que é problemático, já que o Kepler não consegue detectar planetas. Os planetas são muito menores e menos brilhantes que as estrelas. Eles são ofuscados pelo brilho. Este refletor nos mostra o motivo. Muito bem. Agora vamos supor que uma mariposa esteja voando em volta do refletor. Seria possível enxergar a mariposa? Sem chance. A mariposa, embora possa refletir um pouco da luz do refletor, é muito sutil para percebermos. Mas existe uma solução. Se a mariposa passar na frente de uma luz forte, um pouco da luz percebida pelos nossos olhos será bloqueada por ela. Portanto, podemos detectar a mariposa através de uma medição cautelosa da variação na luminosidade total do refletor. Quanto maior a mariposa, mais luz ela bloqueia, maior a variação. Da mesma maneira, podemos detectar e calcular o tamanho de planetas pequenos orbitando outras estrelas. Para encontrar planetas, o Kepler precisa vigiar milhares de estrelas constantemente. Se um planeta passar na frente de sua estrela, a estrela vai se tornar menos brilhante por um curto período de tempo. Se a luminosidade da estrela for disposta em um gráfico, esse evento será representado como uma queda. Brilho, dia. Desde o primeiro momento, o Kepler detectou variações no brilho de algumas estrelas. Somente nas primeiras 6 semanas, o Kepler descobriu 5 novos planetas, incluindo o Kepler 7b, um gigante gasoso, maior do que qualquer um em nosso sistema solar. Com o passar dos meses, este número cresceu rapidamente. Em junho de 2010, mais de 700 planetas em potencial. No início, ele levava meses para achar um planeta. Depois passou a encontrar 1 ou 2 planetas por dia. Mas isso foi apenas o início. Em pouco tempo, o Kepler encontraria o que realmente procurava. Mundos com as condições necessárias para o surgimento da vida. O telescópio espacial Kepler foi projetado para responder uma questão importante. Quantos outros mundos existem em nossa galáxia e quantos deles podem ser capazes de sustentar vida? Em seu primeiro ano, ele descobriu um número de planetas sem precedentes, mais de 700. O número de planetas existentes lá em cima é espantoso. Aqui temos uma pequena amostra deles e podemos ver que os planetas variam de tamanho, desde metade do raio da Terra até várias vezes o tamanho de Júpiter. Alguns desses planetas são simplesmente bizarros.
Em 2011, o Kepler descobriu um mundo que é uma visão do inferno. O Kepler 10b é um mundo em chamas. Ele tem um oceano maior que o Oceano Pacífico. Não um oceano cheio de água, mas de magma. O lado iluminado pela estrela apresenta temperaturas mais altas do que as que são necessárias para derreter aço. É um mundo tomado pelo fogo. Poucos meses depois, em setembro, o Kepler descobriu o Kepler 16b. Ele orbita não uma, mas 2 estrelas. Igual ao planeta natal de Luke Skywalker em Star Wars. Um dos favoritos do programa ganhou o apelido de Tatooine, porque orbita 2 estrelas. Se pudéssemos visitá-lo, veríamos 2 sóis no céu com horários de alvorada e pôr do sol diferentes. Seria um problema para a astronomia. Estes mundos são fascinantes. Mas a missão do Kepler não é somente encontrar mundos alienígenas, e sim mundos que possam ser habitados. Mas quais são os pré-requisitos para a vida? Vamos procurar a resposta para essa pergunta no único lugar do universo em que sabemos que existe vida. Na Terra. Nós sabemos que a Terra é habitável e, de fato, habitada. Por isso, temos um impulso de descobrir outro planeta semelhante à Terra no universo. É uma jornada da humanidade em busca de vida. O objetivo do Kepler é descobrir planetas como a Terra, o único lugar onde sabemos que existe vida e se existem outros planetas como o nosso. O que faz com que a Terra seja o lugar perfeito para a existência de vida? O astrobiólogo da NASA, Chris McKay, dedicou anos ao estudo dessa questão. E ele descobriu uma coisa essencial para toda a vida na Terra. Nunca encontramos um organismo na Terra, mesmo nos lugares mais secos e mais frios em que estivemos. Nunca vimos um organismo sobreviver sem água em estado líquido. A vida como a conhecemos depende de água em forma líquida. Por sorte, a água é feita de 2 dos elementos mais abundantes no universo: o hidrogênio e o oxigênio. Inclusive, já detectamos vapor de água em nuvens de gás no espaço. Água em forma líquida é mais difícil de encontrar, porque a água em estado líquido depende da temperatura certa, como a temperatura da Terra. O Sol é como uma fogueira. Ele fornece luz e calor. Esse calor é o que mantém o planeta quente o suficiente para termos água em forma líquida. Se o planeta estiver muito longe do Sol, a água congela. Muito perto, a água evapora. Ele precisa estar na distância certa para ter água em forma líquida. Chamamos isso de zona habitável. Não é quente demais nem frio demais. É a temperatura certa. A missão do Kepler é encontrar planetas nessa zona habitável. E o segredo é a velocidade com que o planeta orbita seu Sol. Quando um planeta está muito perto da estrela, ele dá a volta muito rápido. O período é muito curto. Em semanas, ele completa uma volta em torno da estrela. Se ele estiver mais longe, leva bem mais tempo. Um planeta com órbita de 1 semana está perto demais de sua estrela e é muito quente. Um planeta que completa a órbita a cada 10 anos está longe demais de sua estrela e é muito frio. Os cientistas procuram por planetas com órbitas semelhantes à da Terra, de cerca de 1 ano. Mas para detectar um planeta é necessário observar pelo menos 3 trânsitos, o que exige anos de coleta de dados. Um mês após o outro, o Kepler continuou observando. Finalmente, em 5 de dezembro de 2011, ele encontrou o que estava procurando. O Kepler encontrou seu primeiro planeta em uma zona habitável.
O Kepler 22b, a mais de 600 anos-luz de distância. O Kepler 22b foi o primeiro planeta encontrado confirmado com a temperatura certa. Portanto, está em uma zona habitável. E ele orbita uma estrela parecida com o nosso Sol. Uma estrela tipo G. E sua órbita é semelhante à nossa própria órbita ao redor do Sol. Seu período orbital é de 289, quase 290 dias. A temperatura neste mundo pode ser muito parecida com a do nosso planeta. Ele pode até abrigar vida extraterrestre. E para entender que tipo de vida, precisamos saber qual é o tipo do planeta. Em nosso sistema solar, temos dois tipos de planetas. Gigantes gasosos como Júpiter e Netuno, que não têm superfície sólida. E planetas rochosos pequenos, iguais à Terra. O Kepler 22b está no meio. Ele tem 2,5 vezes o tamanho da Terra, maior do que todos os planetas rochosos que conhecemos, mas menor que os gigantes gasosos. Então, qual é o tipo do planeta? O que podemos dizer até agora é que esse planeta provavelmente não é inteiramente sólido, não é um planeta rochoso. E segundo os estudos de outros planetas, todos os planetas que são maiores que a Terra têm muita água e talvez alguma atmosfera. Por associação, eu aposto que o Kepler 22b é um planeta rochoso com um oceano muito denso e profundo. Se Jeff estiver certo, esse planeta está inteiramente coberto de água. É o planeta perfeito para remar. Jeff consegue imaginar como seria andar de caiaque em Kepler 22b. Se estivéssemos em um caiaque em Kepler 22b, ao olhar para cima, nós veríamos uma estrela que nos faria lembrar do nosso Sol. Uma estrela amarela quase do mesmo tamanho do Sol. Uma propriedade da água, mesmo em Kepler 22b, é que ela teria quase a mesma densidade que a nossa água tem aqui na Terra, sem grandes diferenças. A gravidade no planeta pode ser um pouco maior ou menor do que na Terra, mas nada muito diferente. Mas abaixo da superfície, esse oceano é diferente de tudo que existe na Terra. O oceano é a milhares de quilômetros de profundidade. Não seria possível mergulhar até o fundo do mar, porque seria realmente fundo demais. Ainda assim, Kepler 22b pode ter os requisitos fundamentais para a vida: água em forma líquida e energia solar. E talvez exista todo um ecossistema funcionando nesse oceano sem fim. Mas como ele seria? Muitos cientistas acreditam que existem coisas na Terra que poderíamos encontrar em outros planetas, como a fotossíntese, a obtenção de energia através da luz solar. Uma função essencial que qualquer forma de vida precisa é ter a capacidade de obter energia. Como a luz solar é uma fonte de energia abundante aqui na Terra e em qualquer planeta orbitando uma estrela, imaginamos que fotossíntese em seres vivos parecidos com plantas seja bastante comum pela galáxia. Poderia haver plantas nesse mundo de oceanos? Se elas existirem, terão de conseguir crescer sem depender do contato com o solo. Em um mundo de água, o maior desafio que as plantas enfrentam é permanecer boiando. Elas não podem afundar demais na água. Talvez, se elas tiverem bexigas cheias de gás, possam permanecer estáveis na água. E a alga marinha extraterrestre poderia servir de alimento para animais. Como seria a aparência desses animais? Jeff Marcy levanta algumas hipóteses. Podemos ter algumas ideias baseadas na física. Qualquer espécie em um ambiente aquático, orbitando uma outra estrela,
necessita de propulsão e, em consequência, precisa de um desenho hidrodinâmico. O sistema de propulsão seria nadadeiras. E precisa coletar nutrientes, também precisa de algo como uma boca. E provavelmente dependeria da visão. Portanto, teria uma estrutura parecida com olhos. Então podemos ter uma ideia, embora um tanto geocêntrica, de que a vida extraterrestre pode ter algumas propriedades que lembram aquelas da vida existente aqui na Terra. Os alienígenas poderiam se parecer com isso? Eles parecem um pouco familiares. Esse fenômeno é chamado de evolução convergente. Estes dois animais se parecem muito um com o outro. Eles parecem porcos-espinho, mas só o animal do meu colo é um porco-espinho. Calma, ele está tentando conquistar a liberdade. E este outro animal é totalmente distinto do ponto de vista evolutivo. Ele é um tanrec. Ele é um parente mais próximo do elefante do que o porco-espinho. E este é um belo exemplo de como a evolução, quando se depara com um problema fundamental de sobrevivência, evitar ser mastigado por um predador, pode fazer duas espécies de linhagens evolutivas diferentes convergirem para a mesma solução. Dois animais muito diferentes podem ser de fato muito parecidos. Assim como os golfinhos e os peixes possuem corpos com formatos similares. Quer dizer que as mesmas forças evolutivas podem ter criado o formato do peixe em outro planeta. Alguns peixes poderiam ser herbívoros. Eles poderiam se alimentar das folhas. Então também poderia haver peixes predando os herbívoros. Teríamos presas e predadores. Também poderíamos encontrar características dos caçadores terráqueos no mar alienígena. Caçadores solitários geralmente são maiores que sua presa. Têm olhos poderosos e dentes ainda mais poderosos. Provavelmente haveria diferenças. Na Terra, os peixes abrem a boca verticalmente, mas não haveria surpresa se a boca abrisse de lado. Assim como na Terra, a luta entre caça e caçador impulsionaria a evolução. Mas o planeta não tem terra firme e é muito diferente do nosso. Não encontraremos homenzinhos verdes vivendo lá. O Kepler logo encontrou um outro planeta que pode ter terra suficiente para a vida alienígena. Graças à revolucionária sonda Kepler, estamos mais perto do que jamais estivemos de determinar se existe vida extraterrestre. Já sabemos que existem centenas de mundos alienígenas em nossa galáxia. Mas o que os cientistas realmente querem encontrar é um planeta de tamanho parecido com o nosso. Isso porque um planeta com o tamanho da Terra tem as melhores chances de ter oceanos e continentes. Em 28 de fevereiro de 2012, quase 3 anos após o lançamento, a NASA anunciou a descoberta de mais de 1000 planetas em potencial. Um desses planetas orbitava a estrela KOI 2626. Ele tem aproximadamente o tamanho de uma terra e meia, menor que o planeta coberto por água. Pequeno o suficiente para ser rochoso. Mas há um problema. Esse planeta não orbita uma estrela como o nosso Sol, mas um tipo diferente de estrela, uma estrela anã. Quando eu era criança, eu aprendi na escola que o Sol é uma estrela média. E isso é uma mentira. O Sol não é uma estrela média.
A maioria das estrelas na galáxia tem muito menos massa e emitem menos energia que o Sol. Chamamos as estrelas de pouca massa de anãs tipo M. O nosso Sol tem coloração amarela, tem muita massa e é muito grande. Comparadas a ele, as anãs de pouca massa, tipo M, são minúsculas. Elas têm entre 10 e 20% do tamanho, entre 10 e 20% da massa e emitem 1/1000 da energia que o Sol emite. Essa estrela, também conhecida como anã vermelha, emite tão pouca energia que talvez pensássemos que o planeta fosse frio demais. Mas, na verdade, ele tem a temperatura certa. Estrelas tipo M emitem muito menos luz que o nosso Sol. Para extrair a mesma quantidade de energia de uma fogueira menor, precisamos chegar mais perto. Ainda há uma zona habitável. Se chegarmos perto o suficiente da estrela, teremos calor e ar. Mas ficar perto demais de uma estrela pode criar uma situação estranha. A estrela exerce mais força gravitacional no lado mais próximo do planeta. É uma força sutil que pode fazer com que um lado do planeta fique sempre voltado para a estrela. Os astrônomos chamam isso de acoplamento de maré. Este mundo pode ter um lado iluminado que sempre fica quente. E um lado sombrio que sempre fica frio. A princípio, isso poderia tornar impossível a vida no planeta, já que não haveria atmosfera para sustentá-la. Quando concebemos a ideia de um planeta em acoplamento de maré, mesmo em uma zona habitável, pensamos que o lado sombrio seria muito frio. Tão frio que a atmosfera condensaria completamente. Todo o dióxido de carbono que normalmente fica na atmosfera estaria congelado, formando uma gigantesca camada polar no lado sombrio, como gelo seco. Isso aqui é um pedaço de dióxido de carbono. Mas o perito em atmosfera Kevin Heng não tinha tanta certeza. Ele iniciou uma investigação climática mais apurada. Kevin gerou simulações de computador de atmosferas alienígenas. Ele é uma espécie de meteorologista interplanetário. Kevin usou os conhecimentos que temos sobre o planeta da anã vermelha para simular uma atmosfera. E obteve o seguinte resultado. O que você vê é um mapa da temperatura da superfície. No centro do mapa está o ponto onde esperamos encontrar as temperaturas mais altas. Essa diferença de temperatura entre o lado quente e o lado frio do planeta tem profundos efeitos na atmosfera. No lado sombrio, o ar esfria e desce, se espalhando pelo planeta. Isso cria uma corrente de vento que percorre a superfície até o lado quente. Ali, o ar esquenta e sobe antes de retornar para o lado frio. Por isso, se esse planeta tiver atmosfera, terá um sistema permanente de ventos planetários. Esse vento reduz a diferença de temperatura e evita que a atmosfera congele, o que significa que o planeta pode ser habitável, com atmosfera estável e clima ameno. Provavelmente o melhor lugar para se viver é a região de transição para o lado noturno, na região de crepúsculo, onde a temperatura fica entre 10 e 20 graus Celsius. É um bom lugar para comprar um terreno. Viver na zona de crepúsculo seria muito estranho. Estaríamos em uma área de penumbra permanente, sob um sol que nunca se põe. Neste mundo em que o sol não se move, é quente demais sob o sol e frio demais no escuro. A zona habitável talvez seja somente essa região do pôr do sol perpétuo. Em pé aqui e olhando para o céu, veríamos uma estrela anã. Ela seria muito mais vermelha do que o sol visto da Terra. Qualquer vida vegetal nesse planeta teria de estar adaptada a um pôr do sol vermelho sem fim. Aqui na Terra, as plantas usam clorofila para coletar a luz do sol. Esse pigmento verde está adaptado para captar a luz amarela do nosso sol.
Mas, nesse planeta, as plantas precisariam captar mais luz vermelha e infravermelha. Os cientistas acreditam que, provavelmente, elas seriam pretas. Quanto mais escuro o pigmento, mais luz visível ele absorve. Sendo pretas, as plantas aproveitariam ao máximo a energia de seu fraco sol. Pode até ficar mais fácil para as plantas lidar com a situação, porque o sol não se move pelo céu. Elas podem simplesmente direcionar as folhas na direção do sol, como um painel solar. Mas existe uma característica de um planeta em acoplamento de maré, que são os ventos constantes soprando sempre na mesma direção. Talvez um painel plano não seja o melhor desenho. As plantas teriam que ser mais flexíveis para permitir que o vento soprasse através das folhas. Talvez tenham uma forma mais aerodinâmica. Mas se existem plantas nesse mundo, poderiam existir animais? Lewis Dartnell acredita que poderíamos encontrar criaturas coletando a matéria orgânica criada pela vida vegetal de uma maneira muito inteligente. Aqui na Terra, conhecemos animais que se alimentam por filtragem. Esses animais filtram partículas ou grãos de alimentos que a água leva até eles. Em um planeta como esse, poderíamos encontrar estratégias similares em terra. Talvez encontrássemos baleias de terra. Diferentes das baleias que encontramos em nossos oceanos, seriam animais grandes e estáticos que teriam que filtrar as partículas do vento para se alimentar. Dessa forma, elas não conseguiriam obter muito alimento. Por isso, essas criaturas conservariam sua energia, deixando o vento fazer todo o trabalho por elas. Ficar parado não seria um grande problema, desde que não houvesse predadores. Mas existe um perigo que poderia ser fatal. Erupções solares. Pode ser uma estrela muito ativa. Tipicamente, ela é muito menos intensa que o Sol, mas pode ter explosões com grandes erupções. Um organismo exposto a essa radiação receberia grande quantidade de raios-X e também de luz ultravioleta. Ainda que tenham proteções na pele, tamanha radiação poderia impossibilitar a sobrevivência no lado ensolarado do planeta. E o que pensar sobre o lado sombrio? Não existe luz solar desse lado, mas Lewis diz que ainda pode haver uma possibilidade de fotossíntese. Talvez encontrássemos vida fotossintética na metade noturna do planeta, extraindo energia da aurora boreal. Uma quantidade ínfima de energia suficiente para sustentar micro-organismos fotossintetizantes na noite eterna. Mas essa luz tênue provavelmente não conseguiria suportar mais do que organismos monocelulares. O Kepler teria melhores chances de encontrar vida complexa se encontrasse um planeta fora de acoplamento de maré. Um planeta que orbitasse um Sol parecido com o nosso, que estivesse na crucial zona habitável. E que fosse um planeta rochoso, de tamanho semelhante ao da Terra. Dentre todas as suas conquistas, o Kepler ainda não tinha encontrado um planeta com essas características. Até agora. Esta estrela é chamada de KOI 701. No início de 2011, o Kepler captou sinais de que ela não tinha apenas um, mas 3 planetas em órbita. Um sistema solar alienígena com um terceiro planeta que parecia estar na zona habitável. Mas havia muito trabalho a ser feito. Antes de investigar se esse planeta poderia abrigar vida, eles precisavam checar se ele realmente existia. Jeff foi acionado e usou um telescópio gigante no Havaí. Dentro de poucos instantes estaremos em KOI 701. Nosso trabalho é pesquisar esses planetas, se eles existem de fato ou se nós estamos enganados de alguma forma. Fechamento concluído. E estamos prontos para ir. Rumo ao KOI 701 e aí vamos nós. Você já pode ver as coordenadas do telescópio mudando. O telescópio no topo do Mauna Kea está manobrando até as coordenadas de KOI 701.
E lá está. É ela, bem ali. Fantástico. Embora Jeff tivesse confirmado que existia um planeta habitável, havia um problema. O terceiro planeta. O planeta está em uma zona habitável, mas é tão grande quanto o 22B. Parece o 22B, então provavelmente é um mundo aquático. A equipe estava pronta para divulgar ao público quando aconteceu algo extraordinário. O 701.03 estava pronto. No pacote, com um lacinho bem bonito, prontinho para ser publicado. Ele estava prontinho quando recebemos um e-mail de um dos membros da equipe informando que ele havia encontrado o que poderia ser um provável sinal dos dados. O que o colega de trabalho de Natalie percebeu no último momento poderia ser a maior descoberta do Kepler até então. Não havia apenas 3 planetas orbitando KOI 701. Havia 4. O quarto planeta estava no lugar certo e tinha o tamanho certo. Nós examinamos os dados com mais cuidado e vimos um outro planeta exatamente na zona habitável e só um pouco maior que a Terra. Perfeito. Era exatamente o que o Kepler estava procurando. Um planeta em uma zona habitável, pequeno o suficiente para ser formado por água e rocha, assim como a Terra. Nós poderíamos andar nesse planeta. Tem superfície rochosa. Pode ser o primeiro planeta parecido com a Terra, com um Sol como o nosso, já encontrado. Esse planeta está a 1.200 anos-luz de distância. Mesmo com nossa espaçonave mais rápida, levaríamos milhões de anos para chegar lá. Mas é o planeta mais parecido com a Terra que já encontramos. E esse é o planeta misterioso que me causa arrepios e frio na barriga. E a melhor promessa de vida extraterrestre. O Kepler descobriu um mundo pequeno o suficiente para ter uma superfície rochosa como a Terra e na posição certa para conter água na forma líquida. É incrível pensar a respeito. Esse novo planeta pode ter oceanos e desertos, montanhas e rios, assim como o nosso. Pode até mesmo ter formas de vida tão diversificadas como as da Terra. Vida nos mares, nos céus e na Terra. Mas, como é 40% maior do que a Terra, o 701.04 pode ter uma grande diferença. Provavelmente ele exerce maior força gravitacional. Nesse mundo alienígena, tudo aquilo que tomamos por garantido pode ser mais difícil de se conseguir. E as criaturas terão de se adaptar. Os animais sofreriam os efeitos de uma gravidade mais intensa em um planeta maior. Eles precisariam desenvolver corpos mais fortes, precisariam de pernas robustas para suportar pesos aumentados e não de pernas longas e finas. As criaturas extraterrestres de 701.04 talvez tenham evoluído e tenham mais pernas. Seria possível? Na Terra existem criaturas como aranhas e caranguejos que têm 8 patas. Mas os animais maiores têm uma estrutura completamente diferente. Eles têm 2 ou 4 pernas. Será possível a existência de um animal grande com 8 pernas? Bill Sellers pode ter a resposta. Ele estuda biomecânica, como os animais se movimentam. Ele já até pensou em como os dinossauros andaram pela Terra através de uma simulação de computador. Quando pesquisamos uma forma de vida extraterrestre, usamos a estrutura de um robô. Adicionamos motores para impulsionar a criatura e o truque é deixar o computador aprender a marcha mais eficiente para o animal que está sendo estudado. Bill aplica a mesma técnica em uma criatura alienígena com 8 pernas. Um animal como esse poderia existir? E se existisse, conseguiria andar?
Com um algoritmo genético, o computador gera centenas de padrões de movimento aleatórios e os testa. Os primeiros resultados não impressionam. Esse começa andando para frente. Mas vemos que ele erra o padrão. Mesmo que continue movendo as pernas, perde toda a velocidade e começa a ir para trás de um jeito muito instável. Outro exemplo de fracasso é o que acontece neste caso. É o par de pernas da frente tropeçar e toda a estrutura cair para frente. E as pernas traseiras ficam suspensas no ar por conta do peso. É mais uma tentativa fracassada e vamos descartá-la. O computador escolhe os melhores padrões aleatórios e produz novas variações. Após repetir o processo milhares de vezes e depois de semanas de auxílio de um supercomputador, o alienígena finalmente aprende a andar. Terminado o processo evolutivo, obtemos essa marcha muito estável e eficiente. O trabalho demonstra que, mecanicamente, uma criatura de 8 pernas suportaria uma gravidade maior. Então, é ao menos possível que existam animais com 8 pernas andando pela superfície desse planeta similar à Terra. Mas há outras características que nossos alienígenas podem ter graças à gravidade adicional. Sob gravidade intensa é melhor não ter que ficar abaixando e levantando muitas vezes, porque eles ficariam o tempo todo erguendo a si mesmos contra a gravidade. Então, talvez animais de pastagem, que comessem a vegetação rasteira, tivessem alguma estrutura como uma tromba, como um elefante, para poderem pastar. E eles usariam a tromba. Assim, eles se alimentariam da vegetação sem ter que abaixar até ela. É só o início dos estudos e os cientistas só podem fazer especulações. Mas graças ao Kepler, agora nós sabemos que existem outros mundos onde pode haver vida extraterrestre. Depois do Kepler, muitos planetas assim foram descobertos. E o que os caçadores de alienígenas querem saber é quantos mundos habitáveis podem existir no universo afora. Em torno de 900 dos planetas candidatos são chamados superterras ou menores. Uma superterra chega a ter o dobro do raio da Terra. O que o grande número de exoplanetas nos mostra é que planetas pequenos, planetas como a Terra, podem ser comuns. Há planetas muito pequenos surgindo como uma avalanche ou um tsunami. Kepler, os cientistas estimam que 1 em 6 estrelas tenha um planeta do tamanho da Terra. Podem existir 17 bilhões de planetas com o tamanho da Terra só em nossa galáxia. Estamos vivendo um momento realmente memorável. O telescópio espacial Kepler identificou milhares de planetas e o surpreendente é termos achado planetas que são um pouco maiores do que a Terra, ao menos aparentemente, com a composição correta, rocha, água, que são propícios à vida como nós a conhecemos. O Kepler ainda está lá em cima, observando. Com combustível para continuar por muitos anos. Mas já nos mostrou que planetas como a Terra são comuns. Certamente, não estamos sós no universo.